E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, tranquilaço? Na nossa 23ª aula do curso de farmacologia, continuaremos a falar dos fármacos atuantes na junção neuromuscular e gânglios autônomos. E especificamente nessa aula a gente vai tratar rapidamente aí das principais vias de absorção, distribuição e metabolismo dos fármacos bloqueadores neuromusculares, que a gente viu na aula passada a estrutura desses fármacos e como eles funcionam. Vamos dar uma olhadinha aí, então, nessa parte aí de absorção, distribuição e metabolismo, a parte farmacocinética deles. Então vamos começar aqui um pouquinho da via de absorção, né? Nós temos aí em torno aí de 3 vias de absorção desses fármacos, que é a via oral, via intramuscular e via intravenosa. Se nós formos ver, a via oral, ela tem uma baixa absorção. E isso, né, já é evidenciado há muito tempo, porque o curare, né, que é um derivado da tubucurarina, né, que os índios utilizavam muito o curare na ponta de flecha para poder caçar as suas presas, né? E aí eles consumiam essa carne contaminada com o curare e não tinham maiores problemas aí, de contaminação com o curare por via oral. Então ele tem uma baixa absorção, então não é uma via recomendada para a administração dos bloqueadores da junção neuromuscular. A via intramuscular, por sua vez, ela tem uma absorção de 100%, porém a distribuição ela é relativamente lenta. Ela é bem utilizada, né, se acaso necessita ter uma distribuição bem lenta, e por decorrência aí dessa absorção de 100%, né, tudo quanto é via parenteral, ela tem uma absorção de 100%, então é a via mais recomendada para a administração aí dos fármacos bloqueadores neuromusculares. E a via intravenosa, né, é uma via que também tem uma absorção de 100% e ela tem um início muito rápido. Então, se deseja utilizar alguma terapia de início extremamente rápido com os bloqueadores neuromusculares, nós utilizamos a via intravenosa. Mas a via principal de escolha, né, é a via intramuscular. A gente vai dar uma olhadinha aqui bem rápida, então, na parte de distribuição e metabolismo dos fármacos que nós vimos aí na aula anterior dos bloqueadores neuromusculares. A questão da distribuição, eles são amplamente distribuídos aí pelo corpo todo, né? Eles têm uma larga distribuição e também existem vários locais que possuem os receptores nicotínicos, eles vão estar atuando aí. Mas como a maior parte dos receptores nicotínicos que vão ter a atuação destes fármacos, especificamente falando, vai ser lá na junção neuromuscular. Então eles têm essa distribuição ampla e também tem um metabolismo variado dependendo do fármaco, da classe que a gente está avaliando dos bloqueadores neuromusculares. Vamos dar uma olhadinha nos fármacos aí que a gente viu na aula passada para a gente ver o tempo de duração e a parte do metabolismo desses fármacos. Começando com a tubucurarina e o pancurônio, né? Esses dois fármacos que são os fármacos bloqueadores competitivos que a gente viu na aula passada, e ambos têm uma duração longa. Só que se a gente for ver que esse bloqueio ele fica reduzido 30 minutos depois após a primeira administração, porque o fármaco ele vai começar a se distribuir por todo o corpo. Para que essa duração ela permaneça por mais tempo, né, a administração ela tem que ser repetitiva, que vai causar o acúmulo do fármaco nas regiões onde ele vai estar sinalizando. Então é importante ter em mente esse ponto, né, porque esses dois fármacos têm uma ação longa, mas ela reduz após a primeira administração, depois de 30 minutos. Conforme se faz administrações repetitivas, acumula-se e aí a duração ela é mais prolongada, tá certo? Desses dois, de todos os outros, é os que têm maior duração. E se nós formos ver os aminoesteroides, né, que também são fármacos bloqueadores competitivos, né, eles têm uma ação intermediária, né, eles não duram tanto quanto a tubucurarina e o pancurônio, né, mas eles têm essa duração por decorrência dos grupamentos ésteres que são hidrolisados no fígado. E aí o metabólito gerado ele tem uma atividade inferior ao composto original, né, que são os dois fármacos que eu falei para vocês na aula passada, que é o vecurônio e o rocurônio. Então essa hidrólise promove uma perda na atividade destes aminoesteroides, né, e aí ele vai ter uma ação um pouco mais reduzida, mas isso também pode promover uma ação prolongada, caso também ocorra a administração repetitiva destes fármacos, tanto do vecurônio como o rocurônio. E se nós formos avaliar o atracúrio, né, o atracúrio também tem uma duração intermediária, mas ele tem uma ação inferior tanto a tubucurarina e o pancurônio e os aminoesteroides, que é o vecurônio e o rocurônio. O atracúrio ele tem 2 pontos para degradação, né, que ele pode ser degradado tanto por esterases plasmáticas ou ele sofre uma hidrólise espontânea. E aí essa hidrólise espontânea é uma reação puramente química, né, que vai promover ainda cada vez mais a sua perda da atividade. E uma coisa interessante do atracúrio é que a parte de meia-vida do atracúrio ela não é comprometida em pacientes que têm a função renal reduzida.
Então, em caso de indivíduos com insuficiência renal aguda, né, que não seja muito grave e necessitar utilizar algum bloqueador neuromuscular, a melhor opção de todos os fármacos é o atracuro. E para nós aqui o succinilmetônio, que é outro fármaco de outra classe, que são os agentes despolarizantes, né, eles têm a semelhança muito grande com a acetilcolina e eles têm uma duração curta. Por quê? Porque eles sofrem degradação por acetilcolinesterases plasmáticas, que são as butirilcolinesterases, fazendo com que a sua meia-vida fique curta. Uma coisa importante é que o succinilmetônio, eles são resistentes parcialmente à degradação de acetilcolinesterases que estão lá na junção neuromuscular. Porém, essas butirilcolinesterases que estão no plasma são capazes de degradar o succinilmetônio. Então aí ele tem uma ação um pouco mais curta. Então, para determinadas ocasiões, é recomendado utilizar o succinilmetônio devido ao seu tempo de duração. Isso daí a gente vai ver aí nas próximas aulas, quando a gente estudar um pouquinho da terapia. E por último, né, falar do gantacuro, que também é um agente competitivo, né, ele tem uma ação ultra curta. Por quê? Porque ele vai sofrer degradação química de duas maneiras. A primeira é a adução rápida de cisteína, então uma cisteína vai se ligar o gantacuro e vai promover a degradação dele, e vai ocorrer a hidrólise da ligação éster adjacente ao cloro. Ambas etapas aí de degradação são degradações químicas que não envolvem ação enzimática. Só o fato de ele estar em solução já faz com que ele sofra degradação. E aí o tempo de meia-vida do gantacuro é extremamente curto, é de 5 a 10 minutos. E em algumas ocasiões é necessário utilizar o gantacuro por decorrência da sua meia-vida ultra curta. Beleza? Bom, essa foi uma aula super rapidinha, super tranquila. Novamente as referências, né, de todas as aulas aí do curso de farmacologia, com base aqui no Goodman-Gilman, que foi a maior parte das informações tiradas desse livro, mas você também encontra informações no Hangdale. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem curtinha. Se vocês gostaram, por favor, peço que deem joinha, compartilhem o vídeo, me ajudem. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem participar, todas as informações aqui estão no descritivo desse vídeo. Se inscrevam no canal e participem lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Fiquem todos sempre com Deus e até a próxima aula.